Como que o brasileiro é visto no paddock da Fórmula 1, no geral? Hoje é respeitado? Ou eu vou até falar uma impressão minha, especialmente no ano passado, com a história do Felipe Massa judicializando a questão de 2008, muita piadinha. E aí eu fiquei, os caras agora estão me mostrando um outro lado que eu não via das outras vezes que eu vinha cobrir a Fórmula 1 em Interlagos. Você tem muito mais tempo de paddock do que eu, de qualquer pessoa aqui. O brasileiro em si ainda é visto como algo, tipo o cara da floresta, pelo passado brasileiro aqui eu respeito. Como que você vê piloto, imprensa, torcedor, como é que eles encaram isso? Eu acho que de uma maneira geral é a alternativa 2. O Brasil tem um passado importante e esse cara não vem de um país que nunca ninguém ouviu falar, que não tem nenhuma tradição nem nada. Existe isso. Eu acho que essas piadas, elas acontecem, na minha impressão, referentes a casos específicos, não tanto relacionados ao país. O que acontece em termos de espaço e de respeito, eu tenho certeza absoluta que na época, claro, quando você tem o piloto brasileiro, você abre um pouco mais o espaço. Quando você tem um piloto brasileiro vencedor, você abre ainda mais. E quando você tem um brasileiro campeão mundial, aí você disputa de igual para igual com alguém que está pagando mais do que todo mundo pelos direitos daquela imagem. Porque as prioridades acabam sendo um pouquinho assim, né? Você tem X, uma empresa X que paga tanto, então às vezes tem prioridade e tal. Claro que os ingleses, de uma forma geral, por ser um esporte inglês, né, você tem uma tradição de cobertura inglesa, você tem uma tradição de pilotos ingleses, a base das equipes, né, muito inglesa, as fábricas, grande parte são lá, então ainda é um esporte muito inglês. Os ingleses têm uma certa, vamos dizer assim, um trânsito um pouco mais livre. O que acontece é que quando a gente começa a ter muito tempo lá, as pessoas começam a te conhecer e você começa daí a ter meio que uma certa igualdade na largada. Assim, não vou largar mais lá de trás porque eu não tenho piloto, eu vou largar aqui na frente com todo mundo. Né? Talvez o fulano de tal largue um pouco mais na frente por essas outras questões que eu falei, mas em termos de respeito, é isso, né? Você se posiciona de acordo com o tempo que você tem lá, com o tipo de fonte que você tem, da tua postura, enfim. Isso você tem que se defender. Porque é um pouco no cotovelo, sabe? As pessoas, às vezes, te olham como, né? Veio menina brasileira na época, né? Se põe na minha frente, e aí você tem que abrir no cotovelo e aos poucos você não precisa mais usar o cotovelo e pronto, e tá todo mundo bacana ali, todo mundo se respeita. Então acho que o Brasil ainda é respeitado pela sua história até que você prove o contrário, até que você não saiba se comportar, até que você dê muita, sabe, barrigada, até que você, né? E essas piadinhas. Uma coisa que é interessante, entre nós jornalistas, uma época ficava um pouco mais na sala de imprensa. Volta e meia a gente ouve, não tem piada, mas tem assim, ó o seu piloto aí, ó, o que tá fazendo? E o seu piloto? Eu me lembro quando o Felipe se acidentou, que as pessoas iam falar comigo, assim, tipo, puta, sinto muito, como é que ele tá e tal, como se fosse alguém... Fosse da família. Da minha família, então a referência é essa. Assim, bem ou mal, você tá representando o teu país e o piloto tá lá também representando o teu país, diante de todo esse povo aí. Maria, eu já queria aproveitar e emendar uma pergunta sobre isso, porque você acaba sendo a única representante do Brasil que faz aí a temporada completa, agora divide um pouco mais, mas por muito tempo fez sozinha a temporada completa. E óbvio, né, Holanda, Inglaterra, tem os seus repórteres, jornalistas, mas são mais pessoas envolvidas. E você tá ali sozinha defendendo os interesses do Brasil, né, na Fórmula 1. Você sentiu, hoje é mais tranquilo em relação a uma grande responsabilidade, porque acaba que você é a personalidade brasileira do jornalismo da Fórmula 1.
Fora, né, Inglaterra, tem várias televisões, enfim, e veículos que a gente tem várias opções, eles, no caso, tem várias opções de jornalista, repórter, enfim. É uma gama mais aberta. E você é o Brasil na Fórmula 1 no jornalismo. Como é que você encara essa responsabilidade? Alguma vez pesou muito? Teve algum momento que você falou, olha, eu não consigo mais fazer isso sozinha, ou eu não consigo mais fazer isso, ou você sempre teve muito discernimento para lidar com isso? Eu, na verdade, quando eu cheguei, já tinham brasileiros, né? Tinha mulher, tinha a Tati Cunha e tal. Hoje em dia tem a Juliane Serrazoli, tem alguns outros repórteres. Na verdade, no dia a dia, só a gente mesmo, assim, né? E eu, como você disse, há muito tempo, e eu acho que pelo fato de estar em televisão, é uma coisa que deixa você mais em evidência e você acaba realmente acarretando, você tem o peso da imagem, né? Aquilo, se por um lado facilita, às vezes, para você conseguir alguma entrevista, alguma coisa, por outro lado, também tem esse peso de você, tudo que você faz muito mais onda, né? Então, faz onda para o bem e faz onda para o mal. Eu vou te dizer que eu só sinto essa responsabilidade quando eu chego aqui, assim, o peso dela. Uhum. Normalmente eu não sinto esse peso, o meu peso já é a minha exigência de fazer o trabalho correto, que é bem alta, assim. Nunca tá, eu tô sempre, tem que melhorar, não tá bom, eu tenho que, sabe, fiz uma entrevista e falo, putz, você podia ter ido mais por aqui, mais por ali. A gente vai melhorando, acho que toda profissão, você vai tentando melhorar, porque senão você morre, né, se você não tá com vontade de fazer melhor. O peso eu sinto aqui, porque lá ninguém... Às vezes as pessoas vêm me perguntar, o que você acha? Você acha que a gente pode, às vezes, alguma equipe ou a Fórmula 1, sabe, conversa, o que você acha? Você acha o que você acha? A gente apresenta mais assim ou mais assado? Você acha que isso vai fazer sucesso no Brasil? Não vai? Ah, legal isso. Às vezes, não é sempre, mas acontece, né? Teve agora, quando o Hamilton foi fazer essa volta com a McLaren do Senna, a Fórmula 1 pediu para que eu fosse a pessoa que fosse entrevistá-lo, né? Eles têm os repórteres deles e tal, e eu fiquei super contente, honrada. Mas fora isso, eu sinto esse peso quando eu chego no Brasil, que eu fico super, assim, surpresa com a receptividade. Onda, com a receptividade, como as pessoas sabem, conhecem meu trabalho, sabem bem quem eu sou. Eu recebo muita coisa via Instagram, que eu gosto muito de trocar. Então, eu fico ali, eu sinto, assim, que eu tenho a responsabilidade de dar as notícias corretas, enfim, às vezes estimulo uma pessoa ou outra a fazer alguma coisa, entrar no jornalismo, sei lá. Mas eu me sinto bem, porque eu sei que eu sou uma pessoa séria e eu tento fazer da melhor forma possível. Às vezes assusta, porque você imagina que se você dá um tropeção que todo mundo dá o tempo inteiro, esse tropeção tá na câmera, e aí assim, isso tudo pode se voltar contra mim, assim. Mas eu tenho muito claro na minha cabeça qual que é a minha obrigação e quais que são as minhas possibilidades. Eu sou um ser humano, quais que são as minhas possibilidades, né? Então, se acontece de errar, de não ver, de alguma coisa assim, amanhã é outro dia e amanhã a gente vai tentar acertar, e isso é uma realidade para mim, para você, para quem está assistindo a gente, para qualquer pessoa. Então, foi-se o tempo de quando eu comecei que eu achava que eu tinha que estar o tempo inteiro certo em tudo. Não tô. Tanto é que eu sou descabelado no ar, tanto é que eu tropeço, tanto é que eu tenho acesso de riso, tudo. É isso, ser humano é isso. Agora, apesar disso, a minha função é ser repórter. E talvez também seja por essas espontaneidades que aproxima tanto das pessoas, né? Porque a gente vê repórter na televisão tão engomadinho ali, às vezes, né? Não é o público que tá assistindo. Exato. E a gente tá lá sentado no sofá. É isso. Então, acho que é por isso que tem tanta conectividade, tanta conexão, assim, com as pessoas. É uma questão de identificação, né? Se você aparece por estar ali na correria descabelada, fala assim, olha só, tá descabelada. E a pessoa que tá assistindo também lida com esse problema em alguns momentos. Exato. Putz, é gente como a gente. Exato. Então, Mariana Becker é gente como a gente. Então, é isso.